Olá, boa tarde a todo mundo que está com a gente hoje. Eu sou Letícia Muniz e, em nome da Sodexo, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Conexões ao Vivo. Um bate-papo que traz conhecimento, inspiração e conexões de ideias, pessoas e negócios. Nosso objetivo é promover bate-papos sobre diferentes perspectivas de especialistas, influenciadores digitais, formadores de opinião, colaboradores Sodexo, clientes e parceiros. E hoje a gente tem uma live para lá de especial. A gente vai debater a importância de ações e iniciativas em prol do combate à fome e à má nutrição no Brasil e no mundo, com a participação de convidados muito especiais. Então, fiquem aqui com a gente até o final, que vai ser uma live incrível e um bate-papo muito necessário. Essa edição do Conexões faz parte da agenda de ações da Maratona e Servatom, uma edição especial da Maratona Mundial de Voluntariado de Combate à Fome e à Má Nutrição. Essa versão vai ser digital e todas as ações realizadas vão ser 100% online. A sua participação é fundamental. Você pode ajudar de duas formas: doando qualquer valor para o Instituto Stop Hunger e compartilhando todas as nossas iniciativas nas suas redes sociais com a hashtag #HelpStopHunger. Se você quiser, você também pode fazer uma doação. É só usar esse QR Code que está aqui na tela, que está aparecendo aí para vocês. Bom, para começar o nosso bate-papo hoje, naquele esquema que você já sabe, vai ficar todo mundo aqui na tela conversando juntos, e vocês aí podem mandar as perguntas. Tem um chatzinho aí embaixo, que é só vocês mandarem as perguntas de vocês, e no final, nossos convidados podem responder. Então, para começar, eu vou convidar a Andréia Dutra. Ela é presidente do Instituto Stop Hunger Brasil e também presidente da Sodexo On-Site Brasil. Pode entrar, Andréia. Olá, boa tarde. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela participação de vocês. É muito bom, muito especial estarmos aqui hoje batendo esse papo com convidados tão renomados aí, como o Daniel Balaban, que está conosco, o Fernando Consenso, o Irã Godinho. Vai ser um bate-papo muito enriquecedor para nós, num tema muito importante, que é a questão do combate à fome e à má nutrição. Sabemos que ainda mais de 10 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. E a gente precisa aí, cada um de nós, fazer a nossa parte para mudar essa realidade. Então, o Instituto Stop Hunger, ele nasceu de uma iniciativa de colaboradores nos Estados Unidos e a Sodexo abraçou essa causa, impulsionou e hoje é mantenedora do Instituto nos 64 países onde a Sodexo atua. As ações do Instituto, a nossa missão é ser líder e combater a fome e a má nutrição em todas as comunidades onde a gente atua. E nós trabalhamos especialmente no Instituto em duas frentes. Uma frente assistencialista, que a Letícia muito bem colocou, que é essa questão da Servatom, que esse ano tem essa novidade de ser virtual, uma inovação que nós fizemos também, num momento tão importante que é o momento de pandemia, onde a gente tem várias pessoas vulneráveis que necessitam dessa ajuda, dessa assistência, e principalmente projetos, a maior parte do foco do Instituto são projetos que vão ensinar as pessoas a gerar renda, principalmente projetos focados em mulheres, porque nós sabemos que a mulher, ela investe 90% da sua renda em saúde e educação para a família, quando o homem investe apenas 30%. Então, o foco em mulheres é para que a gente possa fazer com que a mulher utilize esse valor para a sua família, e com isso a gente também consegue combater a fome e a má nutrição. Temos aí vários projetos no Instituto Stop Hunger que ensinam as mulheres nessa questão da geração de renda. Então, o foco em educação é um foco bastante forte do Instituto. E nós agora queremos, temos planos aí para os próximos anos, nós entramos também a fazer parte do GIF, que é um grupo com outros institutos, para que a gente possa ter aí
uma coalizão no combate à fome e à má nutrição e a gente possa potencializar as nossas ações junto com as ações de outras empresas também. Contamos com todos vocês, né, voluntários, agradecemos aos nossos voluntários que participam aí, não só da Servatom, mas como de todos os outros projetos, é um trabalho bastante gratificante, e convidamos vocês a participarem aí da campanha Servatom desse ano. Agora eu vou passar ali de volta para a Letícia, porque ela vai começar um bate-papo ali com o Irã, o Daniel e o Fernando, e eu peço licença a vocês. Obrigada, uma boa tarde e uma ótima discussão. Muito obrigada, Andréia, você é muito incrível, maravilhosa. Gente, cada live que eu apresento aqui, eu fico mais orgulhosa de estar fazendo parte disso, porque essa empresa é muito incrível. Então, agora eu vou apresentar os nossos outros convidados que vão estar o tempo todo aqui na tela com a gente. A gente tem o Daniel Balaban, que é diretor do WPF no Brasil e Prêmio Nobel da Paz. Temos Fernando Cossenza, VP de Marketing e Inovação Digital da Sodexo, Benefícios e Incentivos, e Irã Godinho, presidente da Pronep, uma marca Sodexo de serviços de home care. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, já estamos todo mundo aqui na tela. Gente, vocês estão vendo que eles estão até com a camiseta, né? Olha só, vieram chiquérrimos aí, ó, Andréia mostrando. Tudo bom, gente? Tchauzinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Bom, para começar o nosso bate-papo hoje, eu vou fazer umas perguntinhas para o Daniel. O Daniel recentemente recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele realiza em combate à fome no mundo. Então, Daniel, vou fazer umas perguntinhas, porque, olha, eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para falar para a gente. A primeira que eu quero perguntar para todo mundo aqui já ficar sabendo também é: quem é o WFP e qual que é a missão? Bom, muito boa tarde a todas, a todos, todes. Primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui com vocês, Letícia, Andréia, que eu conheci recentemente, o Fernando já é grande, antigo amigo, o Irã, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, primeiro, deixa eu dizer, eu não recebi o Nobel da Paz, foi a instituição que recebeu o Nobel da Paz. WFP significa World Food Program, que é Programa Mundial de Alimentos, né, em português. É uma agência das Nações Unidas, que foi criada em 1961, exatamente para levar alimentos às populações vulneráveis do planeta. Hoje, o WFP trabalha em mais de 80 países, para ser correto, 83 países, onde tem atuação do WFP, e é aquela agência que está sempre levando, está sempre, não tem hora de relaxamento, são 24 horas no ar trabalhando para fazer com que os alimentos cheguem às populações. O WFP alimenta todos os dias mais de 100 milhões de pessoas ao redor do planeta. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do WFP, é a maior agência humanitária das Nações Unidas, é a maior agência das Nações Unidas, e pouca gente conhece o trabalho, né, do WFP ao redor do planeta. Então, para que vocês tenham uma ideia, agora, nesse instante, nós temos em torno de 5.600 caminhões carregados de alimentos pelo planeta, tentando chegar em populações vulneráveis. Nós temos 30 navios, nós temos mais de 100 aviões, nós temos drones, nós temos carros anfíbios, para poder chegar nos lugares onde ninguém chega, para poder fazer com que os alimentos cheguem nas populações que estão realmente necessitadas. Infelizmente, no mundo, nós ainda temos 690 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional. O que isso significa? São 3 países, 3 populações iguais à do Brasil, de pessoas passando fome, que nesse instante não têm o que comer. E o pior de tudo é que a grande maioria dessas pessoas são mulheres e crianças.
Por que os homens não estão inseridos? Porque os homens, muitas vezes, deixam as famílias, quando estão nessa situação, e tentam a vida, saem, procuram outras coisas, e quem fica cuidando da família são sempre as mulheres. Como a própria Andréia falou no início, as mulheres estão sempre preocupadas em trazer bens para as famílias, em trazer comida, alimentos, né? Por isso que um programa brasileiro chamado Bolsa Família, quem tem o controle e quem é a líder da família são as mulheres, são elas que recebem o cartão. E lá viu-se que mais de 90% dos gastos são com utensílios para as famílias, com comidas, utensílios domésticos, coisa para a família, para casa, coisa que o homem não faz, infelizmente. Né? Como disse a própria Andréia, os homens iriam ter outras prioridades do que trazer bens para as famílias. Nós, homens, temos que repensar as nossas atitudes. Eu, como mulher, ouvir esses dados, essas informações, é realmente de arrepiar. É um trabalho muito incrível e muito necessário que vocês fazem. E aí eu queria saber como que foi a sensação de receber esse anúncio tão importante do Nobel da Paz. Eu acho que mais do que merecido, né? Para você também, foi a instituição, mas eu tenho certeza que você é uma peça muito fundamental nisso. Olha, foi uma surpresa total, ninguém esperava, né? Foi aquela coisa assim que você dorme num dia, no outro dia você acorda com esse prêmio, que era totalmente inesperado, mas o mais importante é o que o prêmio ele coloca luz sobre um problema que ninguém gosta de discutir, que ninguém gosta de falar, que é a questão da miséria, que é a questão dos desequilíbrios sociais, que é a questão da fome. Como eu disse, essa quantidade, milhões e milhões e milhões de pessoas que agora não têm o que comer, que é um direito universal, assim como água, assim como o ar que nós respiramos, sem alimentos nós não sobrevivemos, então é um direito universal dos seres humanos terem alimentos. E nós não cumprimos esse direito para as populações, e como eu disse, são 690 milhões de pessoas no planeta que estão sem esse direito e que estão agora sem ter o que comer. Nós, adultos, até conseguimos, agora, quando nós vemos as nossas crianças, né, os nossos filhos, é um desespero total, né, não ter o que dar de comer aos nossos filhos. Então, é isso que é importante, que a gente veja que existem essas pessoas e que essas pessoas são responsabilidades nossa. Enquanto seres humanos, eu me considero um ser humano, eu acho que todos nós, né, que estamos aqui assistindo, somos seres humanos, nós temos responsabilidade. Eu sempre digo que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. É você simplesmente dizendo, não sou eu, não fui eu que fiz, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Enquanto nós estivermos neste planeta juntos, você que está nos assistindo tem responsabilidade pelos nossos irmãos e irmãs que estão passando dificuldade. Enquanto a gente não botar isso na cabeça, nós não teremos um mundo melhor para vivermos. Não tenho como concordar mais com você. E deixa eu te fazer uma pergunta. Com a crise da Covid-19, é correto afirmar que há uma projeção de crescimento dos indicadores da fome no mundo e também o retorno de alguns países para o mapa da fome, como o Brasil, por exemplo? Letícia, tua pergunta é excelente. O mundo, ele nos últimos 5 anos, ele piorou muito a questão das desigualdades sociais e, consequentemente, a questão da fome. O mundo estava num caminho de diminuição. Nós tivemos os ODMs até o ano de 2015, e praticamente todos os países atingiram as suas metas de diminuir em 50% o número de pessoas passando fome, diminuir a pobreza no mundo. O mundo estava indo. Do ano de 2015 para cá, ou seja, nos últimos 5 anos, eu não sei o que aconteceu, mas o mundo, talvez as crises econômicas, logicamente, mas o mundo deu uma reviravolta e voltou a aumentar o número de pessoas miseráveis, voltou a aumentar as desigualdades que estão ligadas, né? Logicamente, o bolo é o mesmo. Se tem gente comendo mais,
outros comerão menos, muitos comerão menos porque alguém está com o apetite muito grande. Então, a gente tem que atacar as desigualdades e tem que diminuir o número de pessoas que estão em situação de miserabilidade. E isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos aumentando, nós temos o IBGE acabou de divulgar 15,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Nós já tivemos menos de 5 milhões. O que está acontecendo? Nós temos que começar a levantar essas bandeiras, por isso que o Nobel da Paz foi muito bom, porque coloca luz sobre esse problema que o mundo estava esquecendo. E a gente tem que trabalhar por um mundo mais justo. Há possibilidade, dá para fazer. Os milionários não vão ficar menos milionários se ajudarem mais. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que repartir um pouco os nossos pães para que várias pessoas possam também se alimentar. É inadmissível nós vivermos num planeta com tantas pessoas morrendo de fome, tendo tantos alimentos para alimentar todo mundo. Nós temos alimentos no planeta para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas hoje, fora os alimentos e as criações que estão sendo desenvolvidas com o aumento tecnológico nas produções de alimentos. Então, nós não temos problemas de alimentos, nós temos um problema sério, na política de fazer com que os alimentos cheguem a todos que dele necessitam. É isso. E, Daniel, mais uma pergunta para você. O que é insegurança alimentar? É uma boa pergunta. A gente usa esse nome, né, que é politicamente correto, para dizer quando uma pessoa não tem o que comer, quando ela está passando fome. O nome insegurança, logicamente, ela não tem segurança de que ela terá a sua próxima refeição. Ela está viva agora, conseguiu algum alimento, mas ela não sabe se à noite terá uma janta, se de manhã terá um café da manhã, se no próximo dia terá um almoço. Por isso o nome insegurança alimentar e nutricional, porque a gente coloca também a questão de que não basta dar apenas comida, você tem que dar, conseguir alimentos nutricionalmente adequados e balanceados. Então, isso é muito importante, né? Então, e quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente pode já colocar como sinônimo pessoas que estão nesse instante sem ter o que comer, pessoas que estão à míngua da sociedade, pessoas que estão passando fome. Sim. Irã, uma pergunta para você, olá. Eu queria saber como a gente consegue avaliar a insegurança alimentar versus cuidado com a saúde e bem-estar. Claro. Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos. Estou aqui representando a Pronep, né, dentro não só dessa live, mas dentro do Instituto, e é um prazer para a gente que lida com saúde todo dia falar desse quesito tão importante que é a alimentação, né? Como o Daniel muito bem colocou, a insegurança grave aparece quando os moradores daquele lar, eles passam por uma privação severa no consumo de alimentos, né, podendo chegar à fome. O Daniel até tem os números mais atualizados, a gente tem os números de 2018, né, do PNAD e do IBGE, que mostra que no Brasil, cerca de 4,6% dos lares tinham algum grau de insegurança alimentar, né? Isso equivale a mais ou menos 3 milhões de casas, dá mais de 10 milhões de pessoas. O Daniel falou em 15 milhões, né? 75% disso está na área urbana e 25% está na área rural, né? A gente pode classificar a insegurança alimentar em leve, moderada e grave, né? Insegurança alimentar leve, quando aqueles habitantes daquela casa têm preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro em relação à qualidade inadequada dos alimentos, muitas vezes resultante das estratégias que visam a não comprometer a qualidade dos alimentos. Já na moderada, existe uma redução significativa na quantidade de alimento entre os adultos ou alguma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta dos alimentos. E na insegurança alimentar grave, isso acontece também, atinge também as crianças daquele lar, né? E como eu falei, é um quadro muito
muito importante para a gente, e por isso que esse nosso Servatom é tão interessante para a gente conseguir reverter esse quadro, em parte, pelo menos aqui no Brasil. Já a segurança alimentar, obviamente, ela significa garantir a todos alimentos básicos de qualidade, em quantidades suficientes, de modo permanente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. E falar um pouquinho de bem-estar também, né? Principalmente nessa época de pandemia, que a gente está isolado em casa, a gente não tem o convívio social normal, então é muito importante a gente olhar para a nossa saúde mental, prevenir condições psicológicas graves, é muito importante para a gente conseguir manter a rotina com qualidade de vida, né? E além dos sintomas normais de depressão, outros transtornos também podem surgir, né? Ansiedade, insônia, estresse, e, obviamente, transtornos alimentares. Então, é muito importante criar para si um tempo, ser positivo, falar o que sente, principalmente ter relações pessoais saudáveis, né? Manter uma alimentação saudável, isso é muito importante, né? Com base em frutas, legumes, grãos integrais, devem ser a base, né? Isso ajuda muito a prevenir doenças, e se alimentar corretamente também ajuda a reduzir o estresse. Atividade física, muito importante, prática de atividade física. Você não precisa ir para academia para se exercitar, né? Sempre é muito importante começar com uma caminhada, quem tem escada em casa, para fazer um tipo de exercício, e depois evolui para alguma outra coisa, uma natação, uma aula em algum lugar, que também é muito importante para o seu bem-estar, né? O que é extremamente essencial é você fazer alguma coisa que você goste de fazer. Dormir bem é muito importante, ajuda a prevenir doença, reduz o estresse, melhora o humor. Então, ter uma rotina de sono, né? Não ficar assistindo TV, mexendo no celular um pouquinho antes de dormir, preferir atividades mais relaxantes, né? Ler, pintar, meditar, alimentos mais leves à noite também são muito importantes para a gente conseguir ter uma boa noite de sono. E por último, não menos importante, uma rotina de check-up. Sempre que você puder, vá ao médico, faça o acompanhamento, exames de rotina. Lembra, né? A gente tem agora os meses coloridos, outubro rosa do câncer de mama, novembro azul do câncer de próstata, mas é muito importante a gente fazer os exames de rotina e acompanhá-los para que a gente garanta esse bem-estar. Muito obrigada. Fernando, a Andrea falou um pouco para a gente, né, sobre o Instituto Stop Hunger, e aí eu queria que você contasse para a gente como a Stop Hunger e o WFP pode atuar para melhorar os indicadores relacionados à insegurança alimentar que a gente está falando aqui. Sim, Letícia, na verdade, o Stop Hunger e o WFP já trabalham juntos há alguns anos. A gente tem que lembrar que o Stop Hunger é uma rede global de parceiros e voluntários combatendo a fome e a malnutrição no mundo todo, em escala global. Essa é uma bandeira que nasceu dos funcionários da Sodexo, como a Andrea mencionou, né, nos Estados Unidos, na região de Boston, há mais de 2 décadas atrás, e que a Sodexo abraçou, a Sodexo como empresa abraçou, porque entendeu, primeiramente, que era uma vontade dos seus funcionários se dedicar, se voluntariar para essa causa, que é uma causa muito cara para nós, que trabalhamos com alimentação, né? Então, também até conectando com parte do que o Daniel já falou, né? Eu penso muito assim mesmo, viu, Daniel? É nossa responsabilidade. E para uma empresa como a Sodexo, que atua quase que no mundo inteiro com alimentação, nós nunca poderíamos ser uma empresa de sucesso de verdade se a gente não combatesse a fome, sabe? Não dá para a gente achar que a gente tem sucesso olhando para o lado e vendo alguém em uma situação absolutamente abaixo do mínimo, né, em termos das suas necessidades básicas, né, do atendimento às suas necessidades básicas. Então, o Stop Hunger, como uma rede mundial de parceiros e voluntários, já atua com o WFP há alguns anos. Eu posso falar vários projetos aqui, mas eu vou mencionar apenas um, que é o programa IA, né, que é um programa, Daniel, não sei se você já ouviu falar dele, em que voluntários da Sodexo vão em viagens, em missões, junto com o WFP, para se voluntariar em atividades
especializadas. Então, nós temos casos de profissionais da Sodexo, engenheiros, especialistas em supply chain, em nutrição e tal, e que vão para essas missões na África, na Ásia, no Oriente Médio, mesmo na América Latina, ajudar o WFP nos seus projetos. Com o Daniel aqui, não quero eu falar do WFP, mas só para pontuar, e vou pedir licença para você, Letícia, para eu fazer uma pergunta direto para o Daniel. WFP, gente, é o maior ator do mundo em alimentação para crianças, né, em distribuição de alimento para crianças, e em escolas, né, são programas eu não sei como a gente chama isso em português, porque esse é um programa global em que a gente atua pela nossa coordenação global. E é para ajudar o WFP nesses programas que os nossos voluntários participam dessas missões. Então, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, você me explicou isso na nossa última conversa. WFP está no Brasil, né, no escritório em Brasília, mas você me explicou que a atuação é internacional, né? Quer dizer, o nosso papel como brasileiros no ecossistema do WFP é maior do que só no próprio Brasil. Você podia contar um pouco disso para a gente também? Ô, Fernando, que boa pergunta. Muita gente pergunta por que o WFP tem um escritório no Brasil, que é um país de renda média alta, não é um país que tem necessidade de auxílio externo, né? Ele tem necessidade de muitas políticas internas, mas não de auxílio externo. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, maiores produtores de alimentos, então o Brasil tem capacidade de definir suas políticas. Uma das políticas brasileiras que é de muito sucesso no mundo, muito pouca gente conhece, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa brasileiro, gerenciado pelo governo federal, mas ele é descentralizado para todos os 5.570 municípios brasileiros, todos os 26 estados e o Distrito Federal, no qual recursos são enviados de acordo com o número de alunos de cada rede para fazer a alimentação escolar em cada rede, seja ela municipal, seja ela estadual. E esse programa alimenta todos os dias em torno de 40 milhões de brasileiros, de estudantes, desde as creches até o final do ensino médio. Todos eles têm o direito de alimentação saudável nas escolas. E está crescendo cada vez mais, essa que a gente chama de merenda escolar, não é mais uma merenda, na realidade é uma alimentação. Ela tem que seguir determinados parâmetros nutricionais, então tem que ser servido proteínas, carboidratos, tudo balanceado, frutas, verduras, legumes, ovos, leite, tudo balanceado, e organizados menus por nutricionistas regularmente contratadas e que assinam, né, como responsáveis técnicas esses menus. Este programa brasileiro é tido pelas Nações Unidas como um dos melhores e maiores programas de alimentação escolar do mundo, porque ele é universal, todas aquelas crianças matriculadas na rede pública têm o direito de receber. Ele é um programa que ele é ligado à compra do agricultor familiar, que é muito importante, porque você compra alimentos frescos, né, frutas, verduras, legumes, ovos, iogurte, tudo direto do agricultor familiar local. Você dinamiza a economia local, porque esse programa é um programa bilionário, né? Então vamos pensar que ele tem um orçamento de 5 bilhões de reais, e 1/3 dá 1,5 bilhão de reais que vai direto na veia para os pequenos agricultores familiares. Então, é um recurso importantíssimo. E pequeno agricultor familiar são aquelas famílias que têm 1, 2 hectares, que vivem daquilo, que produzem aquele alimento, e que uma parte eles vão tirar para trabalhar o programa de alimentação escolar, outra parte vai ser para os mercados comuns.
Então, nós do Brasil, do WFP Brasil, o que nós fazemos? Nós ajudamos outros países do mundo a criarem programas de combate à fome e à pobreza, né, olhando experiências exitosas como essa do Brasil. Então, hoje nós já trabalhamos em mais de 50 países da África, da Ásia, aqui da própria América Latina, na criação de políticas públicas. Mais de 30 países do mundo, se tivesse tempo, eu faria uma palestra sobre isso, criaram programas sociais e programas de alimentação das suas populações baseados na experiência brasileira. Isso é uma coisa que nos orgulha muito de sermos brasileiros e termos ajudado países a criarem políticas públicas de sucesso que hoje estão salvando milhões de crianças da fome, da pobreza, através de uma alimentação saudável todos os dias. Lembremos-nos que essa alimentação que é servida nas escolas brasileiras, às vezes é a única alimentação é a mais importante, com certeza, de muitos e muitos daqueles nossos alunos. Por isso que houve um problema com a pandemia, que as crianças não poderiam ir para a escola, e hoje esses alimentos estão chegando nas famílias, né, através de kits, para que as crianças sejam alimentadas. Então, um outro problema que a pandemia nos trouxe e também as crianças fora da escola, no falta de acesso a esses alimentos. Foi graças ao Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, que o Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil sempre, nas Nações Unidas, o WFP tem um mapa que mostra os países onde tem fome, ou seja, mais de 5% da população. Então, vai ficando escuro, né? Quanto mais claro, não tem fome, quanto mais escuro, tem fome. O Brasil já teve bem escuro nas suas cores, mostrando que tinha muita fome. E o Brasil saiu desse mapa da fome quando o Programa de Alimentação Escolar, a partir do ano de 2009, ele expandiu para o ensino médio, para as creches, porque ele só era para o ensino fundamental. Então, em torno de 12 anos atrás, que o Brasil conseguiu expandir esse programa para toda a rede, e desde as creches, que é muito importante isso, as creches públicas pertencem ao sistema de educação, até o final do ensino médio. E isso se tornou um paradigma, ou seja, um exemplo para as Nações Unidas na criação. Então, vários países, até países de renda alta, países desenvolvidos, vieram ao Brasil para entender e querer instalar programas. Posso até citar, o próprio Estados Unidos, hoje está com o Programa de Alimentação Escolar, e ele se baseou muito, principalmente na resolução nutricional do brasileira com relação a isso. Ou seja, o Brasil tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita feita aqui nesse país, e que pode estar sendo replicado em outros países e ajudando outros países a combater a fome e combater a pobreza. E o nosso escritório aqui, ele faz exatamente isso, cooperação internacional, ajudando outros países do mundo, países em desenvolvimento, países pobres, a criarem políticas públicas de combate à fome e à pobreza. Respondido, né, Fernando? Mais do que respondido. A gente só tem convidado incrível aqui hoje. Daniel, minha próxima pergunta é para você também. O WFP é parceiro da Stop Hunger. E aí a gente queria saber quais projetos que são realizados em conjunto em países com situação de fome extrema, né? Que é justamente o que você estava contando aqui. Como o Fernando começou a colocar, a parceria entre Stop Hunger, Sodexo e o WFP, ela teve início no ano de 2014, é jovem ainda, né? E ali, o que foi? Qual foi a ideia conjunto, né? Que foi pensado? O WFP, ele leva muito a sério, principalmente o ODS 17, que é a questão de parcerias, de termos parcerias. A gente só vai conseguir resolver os problemas do mundo fazendo parcerias, com empresas, com iniciativa privada, com fundações, com todos aqueles que têm interesse em resolver esse problema. Então, a Stop Hunger é um desses parceiros do WFP, ou seja, o Nobel também vai para todos os parceiros, então a Stop Hunger pode dizer que também faz parte do Nobel da Paz, né, porque é um parceiro do WFP, né, e a gente projetou junto, primeiro, um sistema de vouchers, né, em papel para distribuição de alimentos. Você sabe que antigamente o WFP tinha que levar o alimento para todos, e isso é muito caro, imaginem a logística, como eu estava falando, caminhões, navios, helicópteros, aviões, para levar o alimento. Enquanto que um voucher,
você faz chegar nos lugares com uma tranquilidade maior e uma rapidez maior. E também ele não atrapalha a economia local, porque quando você, num país, vamos dizer que está tendo fome, mas você vai lá e distribui arroz, e tem alguém que produz arroz, esse produtor de arroz acaba ficando, né, comprometido, porque diz, pô, se ganhar um arroz de graça, ninguém vai comprar o meu arroz. Então, a gente acaba atrapalhando um pouco a economia local, que a gente tem que pensar nisso. Então, com o sistema de vouchers, né, o sistema de cartões, veio a propiciar com que o beneficiário compre os alimentos dos produtores locais, ou seja, você não atrapalha a economia, muito pelo contrário, você injeta recursos e dinamiza a economia daquele país e daquela região. Então, isso reduziu em 70% o custo do que nós tínhamos em alimentos, né? E 3 vezes mais rápido, né, se tornou o processo quando a gente começou a fazer isso. Só para dar um exemplo, né? Aquilo que o Fernando falou, tem vários funcionários próprios da Sodexo que trabalham, ajudam, né? Que são especialistas, né, na área de engenharia, né? Também ajudam em treinamentos de cozinheiras, treinamento de nutrição, higiene, práticas de comerciais de cozinha e tudo mais. Os resultados são maravilhosos. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui que são extremamente interessantes. Um na Jordânia, né? A gente conseguiu capacitar parceiros também na Jordânia e conseguimos, de conjunto, WFP, né, Stop Hunger, e conseguimos distribuir mais de 1 milhão de refeições escolares para as escolas, né, logicamente gratuitamente para as escolas da Jordânia. E um outro exemplo, só para dar alguns, né, porque a gente não tem tempo, senão a gente ficaria aqui horas e horas dando exemplos. Mas na Índia também, uma cooperação, a Índia é um país que tem mais de bilhão de pessoas, né? Então, vocês imaginam o tamanho, né, e a população da Índia. Então, lá a gente também fez uma cooperação, né, de um ano, que conseguimos, em algumas regiões mais pobres, fazer cozinhas centrais também para as escolas. Então, os alimentos eram cozinhados, armazenados e depois transferidos para as escolas públicas dessa região pobre da Índia. Então, isso só para dar 2 exemplos de que quão importante que é ter uma parceria com uma instituição de sucesso como Stop Hunger, com uma empresa como a Sodexo, né, para tentar ajudar a acabar com a fome no mundo. Só assim que a gente vai conseguir. Então, eu espero que venham mais empresas e mais iniciativas como essa, Stop Hunger, ao redor do planeta. Nós estaremos de braços abertos para trabalharmos em conjunto. É um trabalho tão incrível, feito com tantos detalhes, que a gente já tem que ficar uma semana de live aqui direto para você conseguir contar tudo, né? Fernando, agora eu tenho mais uma pergunta para você. A gente falou, né, que esse ano o E-Servathon vai ser digital, né? A Servathon é organizada e celebrada todos os anos para relembrar o início do movimento que foi lá em 96. Conta para a gente o que é a Servathon, como foi nos últimos anos, quais programas vocês tinham e quais eram os resultados, Fernando. Bom, a Servathon é a nossa maratona mundial de voluntariado em pró do Stop Hunger, né? Eu, pessoalmente, gosto sempre de lembrar a todo mundo que o Stop Hunger não se resume ao Servathon, a maratona mundial do voluntariado para o Stop Hunger. Mas, como a Letícia bem colocou, é o momento em que a gente se lembra, que a gente até celebra, né? E que a gente faz aquele esforço coletivo em prol do Stop Hunger, né? E sempre é um sucesso enorme, né? Porque o que a gente sente é que o Stop Hunger funciona para a Sodexo como uma válvula para que a gente invista o nosso desejo de se voluntariar e de ajudar o próximo, ajudar o outro, né? Isso é fundamental. Às vezes a gente não para pensar e não percebe o quanto a gente precisa disso, né?
eu acho que, eu tenho certeza que a maioria de vocês está entendendo o que eu estou dizendo, mas assim, nós como seres humanos precisamos de oportunidades para ajudar o outro, né? Então, o que o Stop Hunger é, entre um monte de outras coisas, mas Stop Hunger também é essa válvula para nós funcionários da Sodexo. Somos 440 mil, Daniel, somos 440 mil pessoas no mundo inteiro que tem o Stop Hunger como essa válvula de oportunidade para se voluntariar, que, de novo, é uma necessidade nossa como seres humanos, como homens e mulheres. E o Servatom, ele, iconicamente, não nos deixa esquecer disso. Todos os anos, né, nós nos mobilizamos no mundo inteiro para, não apenas nesse período, mas especialmente nesse período, fazer a nossa parte, como também já foi falado aqui, assumir a responsabilidade, fazer a nossa parte. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, nós não tivemos o Servatom tradicional, né? Mas estamos fazendo agora, como todo mundo já sabe, este e-Servatom, esse Servatom virtual, né? Super alinhado ao momento, né? Mas, acima de tudo, para que a gente não esqueça, quando nós decidimos fazer o e-Servatom, foi uma discussão que a gente teve com colegas de Paris e também com o time aqui, que toca o Servatom no Brasil. No final, a gente concluiu que seria importante também para que a gente não esquecesse este lado, né? E deixasse vivo na cabeça da gente o espírito do Servatom, porque 2021 não foi cancelado, viu? 2021 não foi cancelado, ainda ele vem, né? E a gente espera que as coisas, aos poucos, com segurança, comecem a voltar ao normal, com vacina, e a gente possa ter, em 2021, o Servatom no seu modelo mais tradicional, né? Mas, Letícia, no Brasil, a gente cresceu demais. Nos últimos 5 anos, o trabalho que a gente fez no Brasil foi incrível, né? E, aliás, eu aproveito para agradecer cada pessoa, cada voluntário, cada um de vocês que está assistindo, cada um que dedicou 1 minuto que seja do tempo, ou que dividiu uma parte do seu dinheiro com o Stop Hunger. O Stop Hunger, ele não é um braço da Sodexo. O Stop Hunger, ele no Brasil, ele é um instituto, né? Nos Estados Unidos é uma fundação, em Paris também é algo como uma fundação que depende de doações externas. Depende de doações externas também, depende das nossas doações, das doações de parceiros que a gente tem, né? Então, o Servatom também serve para que a gente arrecade para direcionar recursos para os projetos do Instituto. E nos últimos 5 anos, como eu disse, a gente teve muito sucesso, né? Eu fiz umas notinhas aqui, olha, nos últimos 5 anos, nós aumentamos a doação de comida em 7 vezes. 7 vezes. Nós aumentamos o engajamento de voluntários. Eu estou falando do Brasil, hein? Estou falando só de nós aqui no Brasil. Nós aumentamos o número de voluntários em 22 vezes. Nós aumentamos o número de ONGs apoiadas em 5 vezes. Aumentamos o número de parceiros em 12 vezes. Iniciativas em 8 vezes. Multiplicamos por 8. Né? E doações em dinheiro, como eu acabei de falar, também são importantes, nós aumentamos em 10 vezes. E esse crescimento nos tornou, viu, Daniel, o maior país para o Stop Hunger no mundo, que me deixa super orgulhoso, porque, de certa forma,
o movimento não nasceu aqui, nasceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o país, a região, né? Estados Unidos e América do Norte, inclui o Canadá, sempre foi a região que mais contribuiu para o Stop Hunger dentro do movimento global. E já há uns 2 anos, nós somos maiores, né? Graças a cada um de vocês, graças à nossa articulação, ao nosso esforço, mas que também me diz o seguinte, que existe a demanda, né? Então, eu volto àquele ponto. A gente precisa ter oportunidades para nos voluntariarmos, para nos sentirmos úteis para o outro. Isso faz parte das nossas necessidades básicas, né? E é isso que o Stop Hunger significa para a gente. Nessa linha, e eu já vou devolver a palavra para a Letícia, nessa linha, nós vamos lançar, eu quero antecipar aqui para vocês, nós vamos lançar em breve uma plataforma para deixar mais fácil, mais claro, quais são as oportunidades para se voluntariar que nós, como colaboradores da Sodexo, temos no Brasil. Essa plataforma é global, foi a coordenação global do Stop Hunger que adquiriu essa plataforma, né? Nós vamos implantar no Brasil, e aí vai ser muito fácil, né? A gente vai entrar lá e vai ver quais são as oportunidades de voluntariado que existem mais perto de mim, né? Mais próximas de mim, e como nós temos muitos parceiros, muitas ONGs apoiadas, sempre vai ter uma oportunidade. Pode ser ajudar a cozinhar num domingo, num lar de crianças ou num asilo, né? Pode ser ajudar a empacotar alimentos doados, pode ser ir buscar alguma coisa em algum lugar, levar para outro, né? São vários tipos de oportunidades para se voluntariar. E lembrando, a Sodexo, oficialmente, ela garante que cada um de nós possa se voluntariar um dia por ano para o Stop Hunger. Isso é super, assim, sim, eu sempre digo que simbolicamente é muito poderoso, né? Porque voluntariado é assim, eu me voluntario, uma iniciativa minha. Se eu para fazer um trabalho voluntário, eu peço licença do trabalho, né? Não é tão voluntariado assim, né? Eu estou dando o meu tempo, o tempo que é meu. Mas mesmo assim, a Sodexo, globalmente, para ratificar a sua crença na importância do voluntariado, na importância, porque isso é qualidade de vida, isso é engajamento. Então, a gente tem esse programa. Um dia por ano por funcionário para se voluntariar ao Stop Hunger, né? São 440 mil pessoas no mundo, né? Então, quando a gente transforma isso em dinheiro, porque um dia de trabalho custa alguma coisa, né? Essa é a contribuição da Sodexo. É muito grande, a gente tem que ter muito orgulho disso. Então é isso. Eu quero lembrar vocês, nós somos hoje o país mais importante do mundo para o Stop Hunger, do mundo. E eu quero muito, né? Espero muito que a gente continue com esse prêmio, né, que a gente carrega. Fernando, eu nem trabalho na Sodexo e sinto orgulho. Eu imagino vocês que estão aí, já dá para ver pelas carinhas. E olha, gente, como o Fernando falou, a ajuda de todo mundo é muito importante. Como eu falei lá no começo da nossa live, a gente tem um QR Code aqui em cima. Eita, tá do lado de cá. Aqui em cima, para você fazer a sua doação. Irã, a gente está falando aqui que o Servatão esse ano vai ser digital, né? Então, conta para a gente, com essa reinvenção que foi necessária, como está sendo esse ano? Bem diferente, né? Como tudo esse ano está sendo bem diferente. Esse ano é a 12ª edição como o Fernando falou, da Maratona Mundial
de voluntariado Stop Hunger, né, em prol do combate à fome e má nutrição. Ela é 100% online. A gente é muito competitivo, né? Como o Fernando falou, a gente já é o maior país dentro do Stop Hunger. A gente vai continuar sendo. Tá muito importante aqui, ó, tá bem aqui, né? Acho que na tela dá para ver aqui esse QR Code. Você consegue fazer a doação para nos ajudar, né? Então a campanha esse ano ela é totalmente online, através de doações financeiras na conta do Instituto Stop Hunger, né, do Instituto Stop Hunger. Todo o valor arrecadado será revertido integralmente em cestas básicas digitais, né, que, como a gente já falou aqui, são os cartõezinhos, né, o Daniel muito bem explicou que é muito mais fácil a gente conseguir fazer isso chegar a quem precisa, né, e todo esse dinheiro, através desses cartõezinhos, a gente está chamando de cestas básicas virtuais, vão atender mais de 70 ONGs em todas as regiões do país. Então, além da gente conseguir lutar contra a fome, contra a má nutrição, a gente também estimula a economia local, injetando esse dinheiro nessas diversas regiões, nessas diversas localidades, né? Só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, aí, se a gente pegar entre março e setembro, o Instituto já apoiou mais de 300 mil pessoas e suas famílias. A gente distribuiu mais de 61 mil cestas básicas digitais. Já foi distribuído entre março e setembro, esse apoio à assistência emergencial, né? Isso dá um valor mais ou menos, mais de 23 milhões e meio de reais. Então, esse é o tamanho do Instituto Stop Hunger hoje no Brasil, né? E com o Servatom a gente quer maximizar, exponenciar essa ajuda que a gente pode dar. E aproveitar também, Letícia, se me permite, mais do que ajudar e contribuir com ajuda financeira, né, é usar o Servatom como uma oportunidade de engajar todo mundo sobre a importância do serviço voluntário, principalmente esse voltado para o combate à fome. É isso, gente. Eu tenho muito orgulho da Sodexo, eu nem trabalho nela, eu imagino vocês. Ó, a gente agora vai abrir para as perguntas do público. Eu recebi aqui, vamos fazer uma pergunta para cada um de vocês, que foi tão importante ouvir vocês contarem sobre essas iniciativas. E muito bom saber, né, que aqui no Brasil a gente tem essa humanidade tão grande dentro da gente. A primeira pergunta que chegou aqui para mim é para o Fernando. Fernando, o pessoal quer saber mais sobre o ISH, né, o Stop Hunger, e o WFP, e as pessoas querem saber como elas podem se inscrever para participar. Pergunta, eu estava pensando aqui se eu dava essa notícia ou não, mas eu vou falar, né? Nós teremos em breve uma oportunidade de voluntariado no programa IA para um país de língua portuguesa, para um país na África de língua portuguesa. Então, o Stop Hunger Global já nos informou que é para a gente começar a se preparar para receber candidaturas, né, de pessoas que queiram participar desse programa. Vocês ainda terão informações mais concretas e mais detalhadas sobre isso. Como eu disse, o IA é um programa de voluntariado especializado, né? Então, assim, se a gente identifica a necessidade num determinado lugar, então, por exemplo, em um determinado país pode haver necessidade de uma nutricionista, por exemplo, para ajudar a criar cardápios, ou pratos, e assim. E, então, a gente recruta ou abre a oportunidade para voluntariar de alguém que tem esse skill, né? A gente chama de skill-based voluntarismo, né? O voluntariado baseado em especialidade, né? Então, nós vamos ter isso. Isso vai ser devidamente divulgado no seu tempo, né? Agora, todas as outras oportunidades que existem para participar do Stop Hunger, é muito fácil também. Nós temos uma equipe que atua e que toca o dia a dia do Instituto, né? E nós temos uma incrível rede de embaixadores, né? Embaixadores voluntários do Instituto. Se você não sabe quem é o embaixador mais próximo de você, né? Se você está numa filial, se você está aqui fora de São Paulo,
tem embaixadores em todos os lugares. Vocês podem conversar com o embaixador e ele vai te orientar sobre as ações em que você pode participar. Lembrando, né, sempre, na Sodexo, segurança acima de tudo, né? Por mais que a gente queira, por mais que a gente vê até muitas vezes a necessidade, né, de ajuda física, nós não estamos, como instituto, nós não estamos incentivando o voluntariado físico. Até por isso a gente está dando mais atenção a outras iniciativas que podem ser virtuais, inclusive a arrecadação de recursos, de dinheiro, para que a gente possa ajudar de um outro jeito, preservando o distanciamento social necessário nesse momento, né? Então, se você quer participar, mantenha-se informado com o embaixador mais próximo. Se você não sabe quem é o embaixador, você sabe quem é o Davi Barreto, né? Quem não conhece o Davi Barreto, o Davi é o superintendente do Instituto, né? Davi, sem D, davi.barreto@sodexo.com, e o Davi é uma das pessoas que está por trás aí do dia a dia do Instituto e que vai conseguir orientar vocês da melhor forma possível, né? Mas eu quero reforçar, então, ajudem, participem. O Instituto é nosso, o Instituto depende da gente, né? Então, sem você, o Instituto não consegue fazer tudo o que ele pode fazer. É isso. Olha, ele vai receber muitos e-mails, hein, nos próximos dias. Até eu vou mandar e-mail. Será que eu posso mandar também, Fernando? Claro. Claro, eu vou mandar. Você me deu um gancho aqui. A gente também aceita voluntários de parceiros, né? Aliás, a gente faz muito isso. Nós temos empresas que são nossas clientes, empresas que são nossos fornecedores, empresas que são nossos parceiros em diversos tipos de situações e que, especialmente durante a Servatom, mas não só, também se engajam em iniciativas do Stop Hunger. Então, se você tem um amigo ou um parente que trabalha em outra empresa e você contou sobre o Stop Hunger para ela se sentiu interessada, nós também adoramos o voluntário que não trabalha na Sodexo. O Instituto, ele é uma ONG, o Instituto é uma OCIP, nós temos o registro de OCIP, né? Então, a gente consegue receber apoio, tanto na forma de voluntariado, quanto apoio financeiro de terceiros, né? E, inclusive, no caso de doações financeiras, existe um incentivo fiscal, porque nós somos uma OCIP. Nossa, minha pergunta foi boa, então. Viu, gente? Vocês que estão assistindo a gente, espalhem a palavra. Irã, a próxima pergunta é para você. A gente está vivendo em tempos pandêmicos e a pergunta a pessoa queria saber se tem estudos que correlacionam o aumento de casos de Covid em populações que passam fome. Sem dúvida, se a gente pensa num indivíduo que está com uma carência alimentar, que está com uma má alimentação, essa pessoa ela já tem o seu sistema imune deficiente, ela já não consegue responder às infecções de uma maneira adequada, né? Então, com certeza, você fica mais suscetível a vários tipos de infecções Covid incluído. Mas mais importante do que somente Covid, você tem essas outras infecções que atacam em conjunto, e aí você leva a quadros muito mais graves e quadros muito mais severos e muito mais rápidos, né? Então, o Covid, sim, ele ataca a população que tem o sistema imune mais deficiente, né? Mas mais importante ainda dessa história de relacionar Covid com a fome, né? Além da gente falar se pega Covid porque tá com fome, é o que acontece com a fome por causa do Covid. Então, para este ano de 2020, por conta da pandemia, a ONU estima que a projeção de pessoas que vão entrar nessa linha de fome, ela é maior, ela é 90% maior do que era antes da pandemia.
Então, eu só queria fazer essas duas correlações, né? Populações que passam fome são mais suscetíveis a infecções oportunistas e infecções de Covid, mas o Covid também traz muito mais gente para risco de fome, por conta de todas as alterações estruturais que a gente tem nas nossas economias. É muito importante falar isso, e também a gente tem visto isso, né, Irã? A próxima pergunta, na verdade, são duas perguntas, é para o Daniel, mas, Daniel, eu vou dar uma juntadinha nelas aqui, que eu acho que elas têm uma relação e que você vai poder explicar muito bem. A pergunta é a seguinte: você comentou que as crianças muitas vezes eram alimentadas apenas na escola e agora, com a pandemia, esse alimento, esse kit foi enviado para a família. Então, esse kit, na verdade, a partir de agora, ele ajuda a alimentação de toda a família e não necessariamente da criança, né? E também essa pessoa quer saber se você acredita que existe a chance do Brasil voltar para o mapa da fome por conta da pandemia. E a outra pergunta, que eu acho que não deixa de ter relação, é que essa pessoa perguntou se, na sua opinião, Daniel, se o Brasil tivesse mais programas de incentivo à amamentação, a gente não estaria ajudando, de certa forma, a combater a fome? E essa pessoa está fazendo essa pergunta porque ela leu recentemente que muitas famílias de baixa renda não amamentam as crianças por pelo menos 6 meses, por diversos motivos, né? Letícia, muito boas perguntas. Eu vou começar pelo final. Eu acho o seguinte: a questão da amamentação é extremamente importante. A ideia é que até os primeiros 6 meses de idade, toda criança receba apenas o leite materno. Aquelas mães que possam, que tenham leite, devem continuar só com leite, não precisar dar mais nada para o bebê até os 6 meses de idade, isso é o suficiente. A partir dos 6 meses de idade, tem um problema sério, a questão também das várias mães, que são a grande maioria, que tem que trabalhar. Então, muitas vezes, elas às vezes tiram ainda o leite, né, ainda condicionam o leite para tentar manter a criança, mas elas têm que trabalhar. E ali a criança começa também a ter participação e tem que ir para uma creche, e lá precisa de outros tipos de alimentos, já começam a ter acesso àquelas papinhas, aqueles alimentos típicos para as crianças. Então, logicamente, as populações mais pobres, elas não têm os 6 meses ou os 4 meses de licença maternidade, infelizmente. Então, a gente tem que entender a realidade dessas populações. Por que que muitas vezes a mãe não consegue amamentar os seus filhos? Não é porque ela não queira, é porque a situação social deles impede ela de estar com os filhos. Ela tem, às vezes, que trabalhar na rua, às vezes ela tem que trabalhar em casas, e que não permitem crianças, que não permitem levar bebês. Então, como é que ela vai estar amamentando? Então, por isso, uma coisa que é importante, que o Fernando estava falando, que eu queria complementar com relação a isso, é que a gente tem que entender que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm uma vida e uma história por trás delas. A gente tem que parar de ficar julgando essas pessoas, porque eu escuto muito, é vagabundo, é não sei o quê. Façam um exercício um dia, peguem um dia, 1 hora, e sentem ali. Vocês estão em São Paulo, quem está em São Paulo, na Praça da Sé, aquelas pessoas em situação de rua, batam papo com essas pessoas, conversem com essas pessoas. Vocês vão ver pessoas de todos os níveis, que alguma coisa na vida aconteceu que levou elas àquela situação. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente tem que parar de julgar e sermos um pouquinho mais empáticos com as pessoas e nos colocarmos no lugar daquelas pessoas. Às vezes são tragédias, às vezes são situações limite. E a gente não tem que julgar ninguém. A gente tem que oferecer a nossa mão e tentar tirar essas pessoas do buraco que elas se encontram. Eu sempre coloco faço aquela analogia de quando a gente está num buraco de 4, 5 metros, não tem como a gente sair sozinho. A gente só sai sozinho se alguém chega ali e joga uma corda ou oferece o braço e nos ajuda a sair.
Esse é o nosso papel para com essas pessoas que estão necessitadas. Elas precisam da nossa ajuda. Não quer dizer que elas vão precisar da nossa ajuda para sempre, mas elas precisam da nossa ajuda para que elas voltem à cidadania. Quantas pessoas foram salvas dessa situação porque alguém resolveu ajudá-las? Isso está cheio de exemplos na vida. Então, é muito importante que a gente coloque isso e complementando com aquela questão. O Brasil realmente está voltando, pelos dados que a gente vê do IBGE, que são dados oficiais brasileiros, ao mapa da fome. E isso não é por conta da Covid. 2018 não tinha Covid, 2019 não tinha Covid, e o Brasil estava voltando, e os números, aqueles que o Irã, o Fernando, a Andréia apresentaram, eram de 2018. Os dados mais novos, relacionados a 2019, mostram uma piora nesse quadro. Então, por que está acontecendo? Por conta da diminuição das políticas sociais, por conta das crises econômicas. Sempre que tem uma crise econômica, o primeiro que sofre são as políticas sociais, os cortes no orçamento, e todos nós sabemos disso. Então, o que a gente precisa fazer é continuar incentivando os nossos representantes a lutarem pela manutenção dessas políticas, que não são valores absurdos, são valores, se a gente pensar, quando fala muito em Bolsa Família, que ajuda e salva milhões de famílias, o Bolsa Família é equivalente a 0,3% do PIB brasileiro. Gente, isso é nada. A gente gasta em tantas coisas que ninguém se dá conta, muito mais, 10 Bolsas Famílias, 15, 20 Bolsas Famílias, e ninguém reclama. Então, a gente tem que parar para pensar que essas políticas sociais não são esmola, são cidadania. Então, a gente tem que pensar nas pessoas, pensar nos cidadãos, pensar nos habitantes deste país chamado Brasil. Eu fiquei muito contente, Fernando, de saber, né, que o Stop Hunger maior é aqui. Isso mostra que os brasileiros ainda pensam, né, em ajudar, pensam em servir ao próximo, né, pensam em estar aptos a colocar um pouquinho daquilo que a gente ganhou. Uma coisa que eu falo sempre, não existe aquela história de self-made man, self-made woman. Eu me fiz por mim. Não, atrás de todas essas pessoas tem dezenas de pessoas que ajudaram. Essas pessoas estão sendo egoístas de não falarem quem ajudou elas. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Vocês, tenho certeza que também tiveram. A gente não consegue chegar onde a gente chegou sem ter pessoas ao lado da gente. Parem com esse papo de que eu me faço sozinho, que eu consigo. Isso não é verdade. Todos nós precisamos uns dos outros para conseguirmos atingir os nossos objetivos e vivermos no mesmo planeta, no mesmo país, nas mesmas cidades. Nós estamos juntos e nós temos que pensar isso. Se a gente não pensar que nós estamos juntos nesse mesmo planetinha redondo, é redondo, tá? Apesar de muitos não acreditarem, né? E ele gira, né? E nós estamos aqui dentro, e nós precisamos salvar esse planeta e viver numa situação no qual um ajudando o outro. Não dá mais para a gente continuar da forma como está. Isso não sou eu que estou falando, são todos os dados econômicos, políticos, todo mundo está vendo isso. Não tem como. Ou a gente começa a pensar no próximo, começa a pensar em ajudar uns aos outros, ou nós vamos todos para o mesmo buraco. É simples assim. Então, a gente tem que trabalhar junto. Essa iniciativa, o eServathon, é fantástica, né? Como o Fernando falou, vamos juntos, pensem em doar um diazinho, né? Algumas horas do seu dia para ajudar o próximo. Não é muito. Nós temos 365 dias no ano, né? A gente doando um dia, pelo menos, para poder ajudar o próximo. E uma coisa que o Fernando falou está na nossa alma: as pessoas pensam, e desde que nasce, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, e elas nunca se deram conta que a única forma de nós sermos felizes é quando nós ajudamos o próximo. Vocês não imaginam, e está tão do lado da gente. Quando a gente faz uma coisa boa, a felicidade é tão grande. Experimentem fazer isso, experimentem ajudar o próximo, que vocês vão ver que aquele retorno de energia, de felicidade, é impagável. Vocês vão ver como isso é bom.
experimentem, tirem um diazinho, experimentem ajudar o próximo. Vocês vão ver que isso realmente é muito bom e vocês vão estar ajudando a vocês mesmos. Muito lindo ouvir você falar isso, eu fico muito emocionada. Eu costumo falar isso também, Daniel, que para a gente receber, a gente precisa dar, né, uma troca de energia muito positiva. Falando sobre isso, né, justamente que você está falando sobre ajudar, sobre olhar para os lados, olhar para o próximo, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já está falando, com o que você está falando. Como que a gente pode, no dia a dia, ajudar no combate à fome no mundo? Essa é uma pergunta muito interessante, eu recebo nas nossas... eu até vou colocar aqui, quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho, é wfp.org.br, é a página, e nas mídias sociais, é WFP Brasil, tudo junto, ou Dani Balaban, que é as minhas mídias sociais também, a gente está sempre postando tudo que a gente faz, o trabalho que a gente realiza, e lá também tem lugar para voluntários também, dentro da ONU, né? Pessoas que queiram trabalhar junto, queiram se voluntariar, ou queiram trabalhar no sistema ONU, nós temos tão poucos brasileiros trabalhando no sistema ONU, né? Então é importante que nós brasileiros, e somos um dos países que são benquistos por todos os países do mundo, vocês não imaginam como o Brasil, apesar de tudo, às vezes a gente faz muita força para que as pessoas não gostem da gente, mas as populações de outros países continuam gostando da gente e continuam nos recebendo muito bem. Então, eu acho importante que todos nós, num gesto do dia a dia, quando a gente vê que tem alguma pessoa que possa, e não precisa dar dinheiro, não precisa, às vezes as pessoas não estão precisando de dinheiro, não estão precisando da própria comida, estão precisando de um tempinho para serem escutadas. Às vezes a gente salva vidas escutando o próximo, sentando, como eu já disse, eu já fiz isso, uma primeira vez que eu fiz isso eu tinha 14 anos de idade, não tinha o que fazer, e um mendigo passou pela porta da minha casa, eu morava em Recife, e ele estava meio bêbado e tudo, e ele estava muito zangado, e eu disse, o que houve? E ele começou a desabafar, e ali eu vi que era uma pessoa maravilhosa, era um pai de família, tinha muitos problemas, como todos nós temos, e ele ficou durante 40, 45 minutos falando, e quando ele saiu, ele disse, poxa, eu nunca, fazia anos que alguém não me escutava, e você me escutou, e ali eu vi, eu era um menino, né, que eu podia ajudar alguém apenas escutando esse alguém. Ou seja, eu não dei dinheiro para ele, eu não dei comida para ele, e tenho certeza que ele saiu bem melhor, bem mais leve dali, apenas por ter alguém que o escutou. Então, é tão fácil ajudar o próximo, tem milhares de maneiras da gente conseguir resolver problemas no mundo, a gente tem que estar disponível, a gente tem que colocar nossas indiferenças de lado, e a gente tem que amar as pessoas, né? Como se não houvesse amanhã, realmente amar o próximo, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente não sabe, né? E dar um pouquinho da nossa energia, escutar, e aquilo ali vocês podem ter certeza que salva vidas, né? Então, esse é o primeiro passo, é ter interesse em ajudar o próximo, e aí a gente vai ajudando o que a gente tem. Eu, todos os anos, tenho coisas na minha casa, estou sempre tentando fazer alguma coisa em locais que eu possa estar presente, que eu possa estar ajudando. Então, são trabalhos, né? E o trabalho da Stop Hunger é esse, é tentar ver, eles têm milhares de ideias, então, ideias novas, né, Fernanda? Ideias que venham, pessoas dizem, olha, vamos fazer tal coisa, tem uma ideia boa de ajudar comunidades. Nós, do WFP, estamos sempre prontos a escutar ideias boas. Tem jovens que estão criando aplicativos para juntar pessoas e ajudar uns que têm mais para poder ajudar aqueles que têm menos. São aplicativos, então são através disso que a gente consegue salvar o mundo. Eu tenho certeza, eu sou muito otimista. Eu tenho certeza que o mundo, o ano que vem, será melhor que esse, que 2022 vai ser melhor que 2021, que a gente vai estar sempre crescendo, sempre melhorando, e principalmente não esquecendo que nós estamos juntos, que só há uma saída, um ajudando o outro. Se a gente não fizer isso, nós não teremos um planeta daqui a 10 anos. E é isso que a gente tem que ajudar as pessoas mais velhas a entenderem, que no planeta ele tem limites, e a gente tem que respeitar esses limites dele, ele já está demonstrando esses limites, e está na hora da gente acordar para isso, né? Parar de ódio, parar de briga, parar de guerra, vamos começar a amar
um pouquinho mais. Parece piegas falar, né? Mas é a única saída. É só através do amor que a gente vai ter um planeta melhor. É isso, Daniel, essa lucidez que a gente precisa no mundo, é de mais empresas como a Sodexo, tem iniciativas tão incríveis, tão necessárias. E olha que coisa, a gente falou aqui nessa live de hoje de um assunto tão difícil, tão triste, mas ao mesmo tempo a gente recebeu tantas informações boas, né, que aqui no Brasil a gente ajuda bastante, números incríveis, que todos vocês que fazem parte disso trouxeram para a gente. Fiquei muito feliz em estar aqui hoje com vocês. A Sodexo é uma empresa muito incrível e tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente também, não só quem está nesses quadradinhos aqui, tem muita parte nisso. Bom, eu quero agradecer. Oi? Posso fazer talvez a última pergunta para o Daniel? Ele falou de planeta e eu não consigo me controlar aqui com uma pergunta que às vezes passa na minha cabeça, viu, Daniel? Será que a humanidade vai pisar em Marte antes de erradicar a fome na sua própria casa? Eu sei que o WFP tem um compromisso, como nós também temos, né? Nossa ambição como Stop Hunger no mundo é simples, erradicar a fome. E a gente sabe que sozinho é impossível. Então, nossa, eu tenho 1000... você me deu 1000 ganchos aqui, mas eu não vou falar mais 10 minutos, não. Só quero te fazer a pergunta. Nós, como humanidade, nós vamos pisar em Marte antes de resolver o problema da fome no planeta Terra? Fernando, excelente provocação. Você veja que tudo que a humanidade decide fazer, ela faz. Nunca teve uma vacina no mundo com menos de 5 anos de pesquisa, às vezes 10 anos, e nós vamos ter uma vacina em praticamente 1 ano. Por quê? Porque o mundo decidiu que precisava de uma vacina para a Covid. Os cientistas se uniram, dinheiro foi colocado, recursos foram colocados, e nós vamos ter, as vacinas todas já estão na fase final, a partir agora do início do ano, tem países que já vão agora em dezembro, já começar, então, ou seja, conseguimos bater mais um recorde. Nós temos drones, nós temos uma questão, como a gente estava falando, vamos ter em breve todas a medicina online, nós temos satélites que a gente passa para tudo quanto é canto, nós estamos indo a Marte. Por que a gente não resolve um problema tão simples de ser resolvido, que é acabar com a fome no mundo? A resposta é simples também, porque falta interesse político para resolver isso. O dia que os países decidirem, está na hora, acabou, não vamos mais permitir pessoas passando fome no planeta. Olha, a gente sabe como fazer, nós temos as tecnologias, nós temos pesquisadores, nós temos todas as políticas para fazer isso. O que falta é os países se unirem e dizerem, acabou, vamos acabar com essa questão de gente passando fome. E é isso que e como é que isso chega? Quando as populações, as pessoas, os institutos como Stop Hunger, como empresas privadas, como todo mundo se unir e dizer, nós não toleramos mais. Eu, enquanto cidadão, eu não tolero mais termos pessoas morrendo de fome no planeta. Desigualdades iriam existir, mas não dá para a gente permitir pessoas morrendo de fome, porque não tem o que comer no planeta. Então, o dia que nós, populações, 7,8 bilhões de pessoas, a grande maioria, se indignar com essa situação, com certeza será o primeiro passo para que a gente consiga eliminar a fome no planeta antes de chegarmos a Marte. Mas enquanto todo mundo achar que chegar a Marte é mais importante, infelizmente nós vamos chegar a Marte antes de eliminar a fome no planeta. O que nós precisamos é de uma conscientização da própria população, porque as políticas vêm quando nós começamos a lutar por elas. Então, cabe a cada um de nós, a mudança está dentro de cada um de nós, aquele chavão, né? Mas que é verdadeiro. Nós temos que mudar os nossos conceitos, mudar a nossa forma de ver o mundo. Quando a gente faz isso, o mundo na nossa volta começa a mudar também, mas ele começa a mudar com a nossa mudança. É algo tão básico, mas a maioria das pessoas não consegue entender. Elas querem que tudo mude, mas elas não mudam. Então, a mudança começa dentro de nós.
Muito mais que bem respondido, né, Fernando? Então, eu vou aproveitar para agradecer a sua presença aqui com a gente, Fernando, e perguntar se você quer fazer alguma consideração final. Eu só quero agradecer o Daniel por ter tido essa cortesia enorme. Ele aceitou o nosso convite de bate-pronto, antes mesmo de perguntar quando seria a live. Daniel, muito obrigado. Conte com a gente mais ainda aqui no Brasil e em todos os lugares onde a Sodexo e o Stop Hunger estão e podendo, né, ajudar o WFP. Parabéns, a gente sabe que não foi você que ganhou o prêmio Nobel, mas para nós é como se fosse, porque você é o que a gente conhece do WFP, é a parte mais próxima do programa para nós. Então, super parabéns, e a gente tem o maior orgulho, desde o dia que a notícia saiu. O nosso presidente mundial mencionou isso nas redes sociais, circulou comunicação interna. Nós temos o maior orgulho do mundo de sermos parceiros do WFP, o Prêmio Nobel da Paz do ano de 2020. Muito obrigado. Obrigado também ao Irã por estar aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo por terem participado dessa live aqui com a gente. A gente que agradece vocês. E, Fernando, é isso, né? Conversando com o Daniel, vendo quão incrível ele é, a gente tem certeza que esse prêmio é dele também, né? Irã, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você quer falar mais alguma coisa para quem está assistindo a gente? Obrigado a você, Letícia, por facilitar essa nossa conversa. Foi um bate-papo bastante interessante. Daniel, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da WFP. Fernando, obrigado mais uma vez por convidar a Pronep a fazer parte do Instituto, né? Eu acho que a gente dá uma oportunidade a nós, pronepianos, né, de engajarmos a nossa força de trabalho nesse voluntariado. Eu só queria lembrar, né, Letícia, já que você me deu a oportunidade, que a gente ainda está em pandemia, então, distanciamento social, lavar bem as mãos, usar máscara, isso sempre é muito importante. É isso, ajudar o próximo, né, sem colocar a gente em risco, para que a gente possa ajudar ainda mais. Obrigada, Irã. Daniel, muito obrigada por ter estado com a gente aqui hoje, por tantos assuntos dados e por tantos questionamentos que você levantou para a gente sair daqui refletindo sobre eles. Muito obrigada. E você quer deixar mais algum recado para quem está assistindo a gente? Eu queria parabenizar Stop Hunger, Sodexo, todo esse momento, esse evento, pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aqui no Brasil e ao redor do mundo, né? E que outras empresas também sigam esse exemplo, né? Que eu acho que dá para a gente resolver, dá para a gente conseguir, desde que todos nós estejamos conscientizados de que é possível. E eu acredito que é possível, como eu disse, sou extremamente otimista. Eu acho que dentro em breve a gente vai fazer um outro encontro desses para comemorar um mundo sem fome, que seja daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas a gente vai estar juntos, né? E já é uma dica, vamos nos encontrar de novo e comemorar um mundo sem fome, porque é possível a gente criar esse mundo. Muito obrigado a todas, a todos que nos assistiram. Com certeza, Daniel. Eu já vou seguir você no Instagram, tá? Que eu quero saber como mais eu posso fazer parte disso. Muito obrigada, Sodexo, por esse momento, por esse espaço. Muito obrigada a você que está assistindo Conexões ao vivo. Tchau, gente!